dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e a gente está aqui todo dia a partir de 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo muita informação de mercado financeiro. Reação das bolsas internacionais, bolsas mundiais aí subindo, e esse movimento parece que continua lá fora e deve impulsionar a nossa bolsa, que aguarda o arcabouço fiscal aí. Será que até sexta-feira será anunciadas as novas medidas? A expectativa do mercado parece ser positivo, voto de confiança. Lá fora as bolsas sobem, notícia da China também movimentou essa madrugada as bolsas. O Alibaba, gigante Alibaba aí, dando uma nova reestruturação e prometendo, né, com essa reestruturação aí muitos aí IPOs de outras empresas, setor de tecnologia da China subindo, a bolsa da China subindo, a bolsa de Nova York subindo, e a gente espera que hoje teremos mais um dia positivo, igual o dia aqui, ó, que a gente viu o dia de ontem, tudo verdinho, né? Tudo positivo, bolsa voltando a trabalhar a casa, firmando aí acima de 100 mil pontos, o dólar em queda, dólar que deve também acompanhar os seus pares nessa abertura, enfim. Por enquanto, as notícias são positivas. A gente vai passar também a agenda do dia para você aqui, os indicadores que sairão hoje no mercado, assim como a abertura dos mercados de dólar futuro e índice futuro, que abrem uma hora mais cedo do que a papelada. Mas eu não estou sozinho nessa jornada de 30 minutos. Estou com ele, diretamente de Floripa, Eduardo Boixá. Bom dia, Edu. Bom dia, professor. Vamos lá? Bora, mais um dia. Deixa eu ver quem está aqui no chat dando bom dia para nós aqui. Olha, o Edson Luiz dando bom dia. O Alex também, ó. Acabou a brincadeira. Vamos chegar aqui, ó. Projeto ao mais aí. O momento jabá logo de cara aí. Bom dia a todas e todes. Ele está dando aí. Edu, ó, dia positivo ontem, hein? Dia positivo ontem. Tô arrumando esses fios. Tô arrumando esses fios aqui, pô. Fala. Arruma os fios aí. Arruma aí que eu vi. Um fio doido aqui, ó, desse lado aqui. Se ajeita. É isso aí pra ficar gato, né? Mais, Edu, ontem dia positivo. Eu sei que é difícil, mas a gente tenta. Léo DiCaprio. Vamos lá. Ó, dia ontem positivo e hoje parece que teremos um dia mais positivo. Nada deve impedir o rumo do foguete aqui na nossa bolsa. O S&P tá animado já, né? A bolsa lá fora tá animada. Ontem que virou, né? Acho que teremos arcabouço fiscal essa semana, né? E é tudo que o mercado espera, né? Que o governo solte alguma coisa que seja razoável para poder ver o que vai acontecer. Eu até anotei, não sei se você viu a Tebet falando ontem. Não sei vi, se você chegou a ver. Por favor. Não cheguei a ver. Eu achei fantástico o que ela disse, cara. Eu até anotei, deixei anotado aqui, ó. Não é que vai agradar 100% todo mundo, é que vai agradar um pouco os dois lados. O governo que é mais expansionista, os gastos públicos, que foi o governo que saiu vitorioso das urnas, mas também, e principalmente, com a responsabilidade fiscal que todos nós temos e estamos comprometidos. Ou seja, ela vai gastar ou não vai? Eu não entendi. Deu vela para todo santo ali. É a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Como é que vai ser esse arcabouço fiscal? Mas eu queria aproveitar, né? Já que você está falando nessa questão do arcabouço fiscal, eu estava ontem, eu estava dando um flashback na minha memória do passado. A gente passou por alguns governos. Fora o trágico plano Collor, né? Na época dos anos 90 ali, para quem era do mercado naquela época, eu lembro que chegava no pregão e eu entrei bem logo depois da sequência do plano Collor. Não tinha negócio, né? O pregão vazio, não tinha negociação e foi uma tragédia aquilo. Acho que para a economia, não me lembro, eu particularmente como experiência, não me lembro de um plano tão ruim. Mas quando a gente viu os outros governos que vieram na sequência, que trouxeram outros planos, geralmente um plano sempre anima o mercado financeiro, né? Então a gente viu agora até mesmo, né, as medidas do governo anterior ao Lula, do Bolsonaro, a gente viu o da Dilma, o do Lula anteriormente. Quando o governo ele lança uma nova medida, geralmente anima o mercado. Eu acho pouco provável, Edu, assim, por uma experiência, ter vivido isso, e você também, do governo lançar alguma coisa que vá atrapalhar. Então, aparentemente, né, tudo está indicando que esse arcabouço fiscal aí deve realmente agradar os dois lados, pelo menos o mercado, porque o voto de confiança está dado. A bolsa aqui está subindo um pouquinho mais, né, deve acompanhar esse ritmo, mas exige um pouco de cautela.
Agora, se vier realmente uma coisa que anime o mercado, a nossa bolsa tem espaço para subir aí, e descolar lá de fora e subir alguns porcentos a mais aí, não tem não, cara? Bom, primeiro que no Collor eu nem estava vivo, nem tinha nascido ainda, né? Você é bem mais velho do que eu. Se me engana. Sobre esse plano do governo, eu não faço a menor ideia. Até uma coisa interessante, né? Que está acontecendo nesse processo todo. Normalmente, os governos do PT têm um negócio do balão de ensaio, né? Eles soltam na mídia uma ideia do que eles querem fazer, e aí a mídia repercute aquilo ali, ou mete o pau, né? ou bate palma. Se bate palma, eles seguem. Se mete o pau, eles falam que não foi, que é mentira e tal, que não é com eles. Nesse projeto do arcabouço fiscal, não tem nada na mídia, né? A gente acompanha o noticiário aí, vai sair, mas não tem as principais linhas, não vazou nada, né? Praticamente nada. Você não vê nada, nenhum comentário mais incisivo. A impressão que eu tenho é que o plano fiscal inicial que o Haddad queria lançar devia ser bom, né? Pelo comportamento dos preços do mercado, sempre tem alguém que sabe. Né? E aí a bolsa animou, resolveu subir, o juro caiu e tal, o juro futuro. Quando cancelaram que ia mudar, o mercado novamente piorou, né? E agora vem de novo, o mercado deu uma animada ontem, muito cedo ainda para falar, mas deu uma animada ontem. A bolsa está muito barata, né? Os preços estão ridiculamente baratos, né? Tem umas ações ali, Raisin, Gerdau, tem muitas ações que estão muito baratas comparado historicamente com os valores históricos dela, com o preço, lucro dela, enfim. A bolsa está bem descontada, muito em função dos juros altos, mas muito em função também dessa expectativa ruim que o mercado criou desde outubro, né, desde o final da eleição, com o novo governo, né? Se o novo governo começar a quebrar essa barreira, e trazer notícias novas, aí você falou, planos, se o plano for consistente, a bolsa tem chance de dar uma pancada, né, se vier um negócio legal, porque aí o Banco Central se anima, o Banco Central provavelmente vai querer cortar juros já na próxima, né, se vier um negócio executável, né, um negócio crível e que seja razoável, né, do lado fiscal, não tem motivo aparente, apesar da inflação corrente ter subido um pouquinho, mas controlada, os juros reais estão muito altos, tem espaço para cortar um pouquinho de juros. Então, eu acho que tem muito espaço para a bolsa subir, e o dólar já caiu, né? Essa que é a minha questão aqui. O dólar já caiu, e se vai cortar juros, provavelmente diminui o carry, né? Diminui o carrego. Então, o dólar já não gosto tanto nesse cenário de ficar vendido, né? Mas a bolsa, para mim, está realmente muito barata. Perfeito, perfeito, é isso aí. O Edson Luiz dando bom dia, o Alais Oliveira, o Márcio Mota, o Ari do Posto, Paulo Sérgio, a Amanda Coracini, chegou atrasada aqui, Amanda, mas dando bom dia, o Adi, o Ivan, quem tá em New Jersey ali, tem alguém em New Jersey que deu um bom dia no New Jersey, já puxar aqui, que é tanta gente dando bom dia. Eu vou fazer o seguinte, eu já dou um bom dia para todo mundo, William também, Oliveira, o Silvio Rocha, que o Guga chegou. Fala, Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Estava aqui ouvindo os mestres aqui do mercado. Tudo jóia. A conversa que a gente estava tendo aqui, que o Edu estava falando justamente, né, do arcabouço fiscal, que já tem uma grande ansiedade do mercado, que talvez, né, a gente torce aí para que saia essa semana, a bolsa engatando uma alta, acompanhando lá fora, que também está otimista, parece que as coisas estão mais nos eixos lá fora, e a gente tem aqui agora o arcabouço fiscal para ser disponível, né, disponibilizado para o mercado até sexta-feira. Hoje o Haddad tem uma reunião, há um zoom, que eu não sei até o quanto é verdade isso, Boixá e Guga, de que alguma coisa já seja até disponibilizada no mercado hoje, ventilado alguma coisa, mas não vamos nem entrar nesse mérito. Acho que pelo jeito aí, Guga, as compras aí estão mais favoráveis desde ontem. É verdade, é verdade. Quando a gente olha para o Ibovespa, né, não sei se o pessoal consegue compartilhar minha tela, o mercado ele conseguiu se segurar. Um minutinho já está compartilhando. Pode. Ah, legal.
Eu tô meio que, Pode quando falar. eu olho pro gráfico aqui hoje, eu tô olhando meio que pra fora, né? Tá meio estranho aqui meu enquadramento aqui com vocês hoje. Mas quando a gente olha aqui pro Ibovespa, né, essa região dos 98.150 pontos, ele era um grande divisor de águas. Né, e o mercado conseguiu, pô, de fato melhorar. Como o Boechat estava falando, né, pô, o mercado, os participantes do mercado estão acreditando que a bolsa está barata. Quando a gente olha para a IWZ, o mercado está lindo para ir para as compras. Tá? E, de fato, esses últimos 3 dias, tivemos aqui 3 dias muito intensos, muito fortes nessa região aqui dos 98, o que abre possibilidade, né, obviamente, de o mercado trabalhar, ao meu ver, até a região dos 107 mil pontos. Tá? Acho que a gente tem capacidade de, num cenário muito positivo, vamos aí, daqui a pouco, saindo algo em relação ao arcabouço fiscal, agora no curto prazo. Tá? Pô, tem espaço aí para o movimento conseguir ganhar força e até para essa região. Em linha reta, não acredito. Né? Acho que tem ainda algumas cabeçadas aqui pelo meio do caminho. Tá? Normal a gente dar algumas cabeçadas aqui pelo meio do caminho. Tá? Temos a região aqui para voltar, né, acima do 102, que é um desafio grande, né, superar essa região aqui dos 102 mil pontos. Então, provavelmente hoje, com esse otimismo aqui que está lá fora, né, nesse início de dia, eu acho que esse otimismo também ele vem em função de nós não termos visto uma piora, né, no setor financeiro. Né, parece que foi só aquele barulho ali numa semana antes da decisão do Fed. Tá? Mas uma coisa que a gente tem que olhar ainda lá para fora, principalmente, é a questão de juros, né, não fedendo essa questão financeira. Né? O Fed já sinalizou que vai ter aumento de taxa de juros, e isso, tá, quando a gente olha para, por exemplo, tecnologia lá fora, melhorou bastante. Então, as empresas de tecnologia tiveram aí um respiro bem considerável. Né? Então, existe ainda algumas coisas que possam vir a impactar o nosso mercado com certeza. Tá? Então, estou olhando hoje aqui para essa região aqui dos 102 mil pontos, podendo chegar nesse nível de preço. Né? E aí eu acho que esse primeiro movimento que começou na região dos 98,100, né? Nessa região aqui começou o movimento de compra, eu acho que ele tende a pelo menos dar uma amortecida. Né? E aí vamos ver aí o que vai de fato acontecer, né? Como é que o mercado vai de fato responder nessa região. Tá? E as coisas piorando, tá? Teríamos espaço aqui, eu acho que as coisas piorando, né? Mudando de cenário, o cenário continuando, um cenário pessimista, seria ir para a região dos 90 mil pontos, que é um nível, né, onde eu ficaria bem mais confortável em ir às compras de olhos fechados. Mas concordo que o bolso está bem barato. Ô Edu, essa notícia aí, falando um pouquinho de fora, né? O Google acabou de falar das empresas de tecnologia, essa notícia do Alibaba, esse plano de divisão de grupos aí, né? Que foi entendido como uma sinalização positiva, na verdade, para as empresas de tecnologia chinesa. Então, o Alibaba aí saltando 14% lá nos Estados Unidos. As bolsas, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. A bolsa da China, Hang Seng fechou com uma alta de 2,6%. E a Europa trabalha tudo em alta. A bolsa que cai menos lá por enquanto, eu estou vendo a Inglaterra aqui, perdão, que sobe menos é 0,84%. Nasdaq sobe 0,86%. Até quando, né? Eu acho que esse movimento, essa notícia do Alibaba deve alimentar o otimismo no mercado mundial. Parece que o cara voltou, né? O principal acionista lá, do Alibaba, ele estava fora da China por mais de um ano e voltou agora. Parece que fez as pazes com o governo, por isso que eu acho que o mercado se animou mais ontem, eu acho. Cara, graficamente, eu tô sem o gráfico aqui. Amanhã eu prometo que eu trago o gráfico aqui para mostrar para vocês, mas graficamente o S&P vai para 4.200 para mim ali. Né? Quem acompanha a minha a nossa sala de trading aqui, a Old School, quem quiser acompanhar aí, é gratuito, pelo menos por enquanto, segue gratuito. A Old School Comunidade de Traders, eu falei isso ontem até, né? O gráfico, para mim, indica que vai até 4.200, que é a última máxima que temos ali, né? Ali por fevereiro. Eu acho que opera ali, aí lá a gente vê. Lá a gente vê se ele continua o movimento para cima ou se volta. Mas eu acho que tem um espaço para isso, e que hoje já está subindo mais um pouco aí, eu acho que o caminho é esse, até um 4.200. De curto prazo, o sentimento é bom, é melhor, né? Que a gente tem visto, né? Kim e Guga, Sim, no geral.
o mercado deu uma melhorada, né? O Banco Central, o FED entrou, tocou dinheiro ali, né? Botou dinheiro, fez o que ele sempre fez nos últimos 20 anos, que é botar dinheiro na hora que o problema aparece, né? Recomprou ali, né? Botou mais grana, injetou, pegou algum banco, entregou um banco para o outro ali, meio que solucionou o curto prazo. E o mercado vive também do curto prazo, né? Então, curto prazo, o mercado se animou, já queria subir naturalmente, já estava, né, no S&P, tinha tudo para cair, não cai. Tinha um chefe meu que falava que quando tem tudo para cair, não cai, porque vai subir. Né? Então, o mercado deu uma animada, tá meio engastalhado ali nessa faixa de 4 mil, 3.950, 4 mil, agora está querendo ir um pouquinho mais para cima. E a ver como é que vai ser o para frente aí, a questão bancária, né? Deixa eu mandar um beijo aqui, um abraço pro Lucas Marçom, Luquita, esse menino é terrível. Um beijo pra você, Luquinha. Guga, cara, pelo que a gente está hoje, nessa manhã, trazendo notícias positivas, e vamos manter esse viés de otimismo, né? Porque a gente é sempre um movimento tão trágico, às vezes você pensa, puta, hoje mais um dia aqui tenso, vamos aproveitar. Eu acho que nada deve atrapalhar aí, a não ser, né, o tal arcabouço fiscal, mas a gente pode entender ali que o índice está começando a se firmar, como você falou, acima dos 100 mil pontos, e o Boixá falou logo no começo aqui, que eu acho que você estava ouvindo, você não estava com a gente, do dólar, né, que a questão de um otimismo aí, um possível corte de juros futuros aqui no Brasil, diminui o carry, né, diminui a entrada de dólar. E o dólar parece que o movimento é um pouquinho diferente, o dólar já caiu, mas o dólar está mais acompanhando lá fora, o Guga e Edu. Perguntar primeiro para o Guga e depois queria que você complementasse, o Edu. O Guga, parece que o dólar está acompanhando lá fora, que o dólar tem pedido força, mas assim, não dá para ficar apostando em posição de venda de dólar, já se a gente vai diminuir os juros por aqui. É mais ou menos isso que você acha? Não é que não dê para apostar na posição vendida de dólar, né? A semana passada a gente tinha conversado sobre isso, que o dólar tinha perdido o timing de alta, né? Semana passada ou semana retrasada, né? Que até se o pessoal puder colocar no gráfico, na tela, seria bacana. Mas o que dá para a gente olhar aqui, né? De novo, se nós olharmos aqui da metade de 2022 até agora, esse aqui foi um grande movimento, foi um grande momento de baixa do dólar, tá? Esse grande momento de baixa, ele tem uma chance de ter acabado aqui, ó, lá no dia 2 de fevereiro deste ano. Tá? Então o dólar foi lá, perdeu os R$5, foi até os 4 e baixo, né? 4,99, 4,98, perdeu os 5 dólares ali, olhando para o dólar futuro aqui. E o que aconteceu depois, né? Tivemos aqui uma força compradora muito grande. Entramos aqui no momento para poder avançar e avançar forte o dólar e ele brecou. Nesse break, né, o espaço que tinha para vir aqui um primeiro espaço, né, é a região que nós estamos de fato. Tá? Eu acho que teria espaço aqui para o dólar vir perder mais uma vez aqui os R$5, quem sabe até 4,76. Tá? Teria, tem espaço, tem atmosfera para isso aqui. Tá? Só que sempre fica aquele pensamento, né? Puxa, eu como investidor, né, preciso de certa forma dar uma diversificada, preciso ter alguma posição em dólar, as ações lá fora, né, se a gente for olhar, né, a gente estava falando agora do S&P, né, elas têm um upside mais interessante, né, quando tem correção, né, o mercado é um mercado mais robusto, é um mercado mais sofisticado que o nosso, né, tem mais participantes querendo ter os ativos, né? Então a gente sempre fica olhando, né? Por que não estar posicionado, né? Por que não aproveitar? Eu tenho um pouco o dedo podre, né? Nas operações de day trade, por exemplo, em dólar, né? Eu nunca fui um vencedor no dólar, eu tenho dificuldade de operar dólar. Minha escola sempre foi o índice, né? São aí 15 anos, né? Dos 20 de mercado, 15 anos pelo menos aí operando diariamente em índice futuro. Então o dólar eu tenho um pouco mais de dificuldade, tá? Mas eu consigo traçar esse cenário, né? Eu consigo ver aqui o dólar, né, neste momento aqui, né, se quiser acelerar, vindo para essa região aqui dos R$5, né, podendo perder aí mais uma vez esse patamar de preço aqui de R$5, tá? Mas assim, a grande correção, né, do dólar, ao meu ver, já aconteceu, tá? Esse momento aqui, então qualquer coisa um pouco diferente faz o dólar correr frente ao real novamente.
tá? Então precisa acelerar. O bom mesmo é que o dólar perdesse aqui os R$5, o bom mesmo era que o dólar fosse para 4,76, né? Porque aí vai trazendo novamente esse momento de baixa e acelerando novamente esse momento de baixa. Isso que seria o bom que acontecesse, né? Que ele não perdesse esse processo de correção frente ao real que está tendo agora, tá? Porque se por acaso inverter, se por acaso o dólar começar a novamente, né, a querer subir, as projeções de alta não são pequenas, né? Eu acho que não tem um movimento pequeno aí para o dólar para um futuro próximo, né? Ele vai ter que ter uma decisão, né? Ou vai cair bastante frente ao real, ou vai subir bastante em frente ao real. Eu acho que esse período de ficar lateralizado aqui está muito próximo do fim. Interessante isso que você falou, essa percepção do dólar índice. Ô Boixá, você opera os dois, você tem facilidade mais de operar o dólar ou o índice? E você acha que o dólar é mais difícil que o índice? Pô, tudo é complicado, né? Mas o dólar eu fiz a minha vida operando câmbio, né? Tudo é complicado, mas eu fiz a minha vida operando câmbio, né? Eu fui tesouraria da HSBC, eu fui asset do Boston, eu fui Booty, que é um hedge fund americano, sempre operando câmbio, né? Então eu prefiro operar o dólar a operar o câmbio, né? O dólar a operar o índice, né? Acho que tem uma relação ali de quase de amor com o dólar já na minha vida, já 23 anos fazendo isso. Mas o índice também não dá para ficar para trás. Eu opero muito par também, né? Vocês sabem aí, eu sempre comento. Nesse momento do par dólar e índice, o índice está mais barato, né? O dólar já caiu e o índice ainda não subiu. Dos dois, claramente o índice está mais barato. Se eu tiver que escolher um dos dois, eu prefiro comprar índice a vender o câmbio nesse momento. Mas o mercado geralmente em queda, o dólar é diferente do índice, na minha percepção, é que o dólar, quando ele cai, ele achata. O dólar é diferente do índice. O índice, ele não. Ele consegue ter a volatilidade. Por exemplo, ele caiu até 97.500 pontos aí, ele continua tendo a vol, né? Mas quando o dólar é diferente do índice, quando o dólar cai, ele perde a volatilidade porque ele achata, ele perde o movimento, né? E o dólar também é composto muito por fluxo, né? A gente sabe que talvez o dólar seja um pouco diferente de operar, o Guga, porque o dólar tem as janelas, tem o fluxo de entradas, às vezes tem um fluxo maior de saída, então que dá essa volatilidade pro ativo. E também a gente tem a formação da Petax mensal, que é no último dia do mês, e vai ser na sexta-feira agora, que se torna um ativo bastante diferente para operar e não tem muito sentido, né? E aí, complementando isso, eu queria passar essa visão aí de vocês para quem assiste a gente, porque muita gente que está assistindo opera esses mercados aí de mini dólar, mini índice, né? O Guga, a pergunta é o seguinte, você, independente do dólar e do índice aí, existe alguns horários em que você fala, cara, se realmente o mercado ele equaliza nas 2 primeiras horas, 3 horas, ou dá possibilidade o dia inteiro para quem opera esse ativo? O índice? Geralmente, os melhores movimentos são até 1h da tarde, né? Às vezes ali entra algum movimento direcional por volta das 2h30 da tarde, tá? Mas para quem está olhando para o curto prazo mesmo, né? Essa é a janela onde as coisas precisam ficar claras, né? Se as coisas não ficam claras dentro dessa janela de tempo, cara, problema, tá? Porque aí começa a carregar movimento, composição, começa a ficar, de certa forma, um pouco mais torcedor, o mercado pode vir a ficar direcional, né? Ontem mesmo, se tu for olhar, né? O mercado ele na parte da tarde ele ficou muito direcional para quando a gente olha para a parte do índice, né? Pro lado do índice, né? O mercado começou a ganhar força, foi, e se manteve comprador até o final do dia, né? O leilão podia até ter feito novas máximas. Então, né? Eu gosto mais de operar na parte da manhã, até 1h da tarde. Se algum cenário se desenvolveu, eu faço alguma coisa. Caso contrário, deu, né? Outro dia é outro dia, e aí a gente vai novamente achar uma oportunidade. Obviamente, quando tu quer ficar posicionado direcionalmente, né? E uma das coisas que eu costumava falar, não falo tanto agora no pre-market, mas sempre tento ser um otimista com o dedo no gatilho, né? Nunca ganhei dinheiro nas vendas, sempre ganhei dinheiro nas compras, e me surpreendo muitas vezes. Às vezes é difícil, né? Tu tá assim, com uma cabeça olhando para um patamar de preço daqui a pouco mais baixo, e como agora, né? Nos 98 mil pontos, né? Pô, tô olhando ali para um patamar de preço mais baixo, que eu tenho mais
conforto para tomar uma posição maior, tá? Por acreditar que aí o mercado de fato ficaria mais limpo. Tá? Mas, a região de 98 mil pontos é uma janela de oportunidade. Tá? E aí, esse trabalho interno, tá? Para se tomar posição ou não se tomar posição, ou ficar posicionado ou não ficar posicionado, né? Ou até mesmo frustrado, daqui a pouco se não pega o movimento, tá? Ele é o grande desafio do dia a dia. Tá? Então, também tem que ter essa visão, né, mais direcional, de ficar posicionado ou não ficar posicionado, quando ficar alavancado ou não ficar alavancado, situações para isso. Tá? Mas intradiário, Marco, respondendo de novo a tua pergunta, até 1h da tarde, fico confortável. Depois de 1h da tarde, cara, não gosto mais de olhar pro mercado, não. Tá? Me incomoda. A não ser fazer alguma posição que seja direcional. E tá exausto também, né? Chega 1h da tarde, você já tá esgotado. Já acabou as energias. Ô, Edu, vendas de... Mas assim, eu sou um cara que no máximo... faz uma entrada, né? Assim, eu não fico fazendo pressão, né? Eu faço uma entrada só, 2 entradas e não mais. Né? Uma entrada, aumento de posição, mas dificilmente eu faço mais do que isso. Né? Nem tenho tempo. Monge tibetano, eu faço umas 2.000 entradas, eu pego, bicho, é lote, viu, bicho? Pelo amor de Deus, não paro. Ô, Edu, vendas de moradias às 11 horas nos Estados Unidos, estoque de petróleo às 11h30 e Caged aqui no Brasil às 2 da tarde. Algum desses indicadores faz preço na Bolsa ou são números menos expressivos? Num dia que não tem muita informação, talvez até faça, né? Os números imobiliários dos Estados Unidos são legais de acompanhar, né? Tá bem, o mercado imobiliário nos Estados Unidos está bem apertado, com juro mais alto. Acho que é legal acompanhar. Mas eu acho que fortes emoções serão a partir de amanhã, né? Quinta e sexta aí, sexta-feira mesmo, dia importante aí com PCI nos Estados Unidos. A partir de amanhã a semana começa a ficar mais divertida lá fora. Fechamento do mês aí também. Última semana do primeiro trimestre de 2023. Já está passando o ano. Gente, agradecer demais aí a presença de vocês mais uma vez. E amanhã a gente está junto aqui. Bom pregão para Guga e Eduardo Boixá 5 no Twitter. Obrigado, viu? Valeu, galera. Falamos. Falou, Guga. Falou, Edu. Bom, conversamos aqui com Eduardo Boixá e Guga Almeida. Todo dia aí eles estão comigo me ajudando nessa transmissão de informação de mercado financeiro para você de qualidade, né? Você não vai encontrar uns caras tão bons no mercado aí, pode entrar em chat, em tudo que é canal. Aqui o pessoal manda super bem. E um privilégio ter você aqui com a gente. Eu vou fazer o seguinte, é aquele break de 2 minutinhos, o tempo no stop e a gente volta com muito mais pré-market aqui na BMC. Fique ligado. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções
até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Muito bem, estamos de volta aqui com o pré-market no canal da BMC, a segunda parte aí do nosso pré-market nessa manhã de quarta-feira, dia 29 de março, dia e última semana do trimestre de 2023, hein? Tá passando o ano, tá voando, ó, os mercados não abriram ainda, tá? Em leilão, como você pode ver aqui atrás, a gente tem o dólar em leilão aí, por enquanto, aqui no ativo, em leilão no dólar, a projeção é com uma queda de 0,03%, o dólar aí, ele com uma quedinha, abriu aqui o dólar aqui, ó, acabou de abrir, o dólar em índice também aqui, vamos ver, a bolsa abriu com uma alta de 0,32% nessa manhã de quarta-feira e o dólar por enquanto uma queda de 0,3, 0,9, lembrando que as bolsas lá fora sobem com otimismo aí, principalmente a notícia do Alibaba, reestruturação, IPOs que podem surgir com a reestruturação do Alibaba, as empresas de tecnologia aí subindo na China, subindo nos Estados Unidos. O sistema bancário, por enquanto, não refugou, as ações de banco lá fora operam no positivo. Então, céu de brigadeiro no mercado, bolsa acima de 102 mil pontos aí, ó, 102, 140, quem viu, crise nada, crise não existe mais. Deixa eu dar um bom dia, dar uma passada no chat aqui, ó, para ver quem que tá dando bom dia para nós aqui, olha. Olha só, o Fabinho Santos, fala Fabinho, logo de cara o Fabinho surfista, Cláudio Costa dando bom dia para nós aí, bom dia Cláudio, ó, aproveitar que vocês estão dando bom dia, já dá like também, vamos ver como é que tá a sequência de like, né? Ó, o Cat Trader aí, ó, chegou agora, o Carlinhos Cat Trader, chegando aqui, bom dia meu brother, tudo bem? Obrigado pela participação mais uma vez aqui. Hoje temos os indicadores nos Estados Unidos, em 11 horas, vendas de moradias, né? Depois 11h30, estoque de petróleo. E 2 da tarde, a gente tem o CAGED que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil, e o pronunciamento depois o ministro do Trabalho, 2h30 com esse pronunciamento. Ó, o Trader Vida Louca, esse é parceiro, hein? Chegando, dando bom dia. O Lincop, ó, um momento aí, jabá, Lincop App, bom dia para vocês aí. O Fernando, o Éder também dando bom dia. Aí tem o RC, né? Que eu não sei se é... Se fosse RCN, eu já ia ficar empolgado, né? Mas é só o RC dando um bom dia. Ó, Foco Investimentos, opa, vamos fazer o jabá pra turma aí, que tá tudo com seus codinomes aí. Não sendo palavrão, tá tudo certo. Rafael Cunha, ótimo dia para nós também. Bom, chegou a hora, né? Vamos dar sequência no programa aqui. Vamos falar de mercado financeiro? A gente está com o nosso convidado de quarta-feira, é o André Moraes. Fala, André, bom dia, tudo bem? Muito bom dia a todos. Vamos lá, André, e aí, vamos comprar? Vamos comprar o quê? Vamos comprar tudo, agora é só comprar, tá tudo verde, ó, tudo uma alegria, bolsa aí acima de 100 mil pontos, né, 102 mil pontos, arcabouço aí deve sair até sexta-feira, por enquanto só notícia boa, né? Pois é, né, como o mercado é volátil, né, até no que a gente imagina fazer dele, né, semana passada todo mundo muito pessimista, né, a gente abaixo. Na quarta-feira ainda não, a gente tinha fechado a 100.200 pontos, né? Mas na quinta-feira a gente abaixo de 100 mil pontos, o mundo vai acabar, o Brasil não tem mais bolsa, acabou e tal. E aí, nada como um dia depois do outro, o mercado voltou para a mesma região, né? A gente na quarta-feira, na terça-feira, fechamento do pregão, a gente estava mais ou menos a 101 mil pontos, estamos lá de novo. É claro que a gente gosta de ver o mercado se mexendo, porque senão para as operações swing trade, no day trade a gente tem muitas oportunidades quando o mercado tem bastante volatilidade, mas eu não acho ainda que é hora de compra na grande maioria dos ativos. Tem uma coisa ou outra que já tem tendência de alta ou que corrigiu num ponto de suporte relevante que a gente pode até imaginar uma operação de compra. Mas a grande maioria dos ativos está fazendo nada mais, nada menos do que um repique de toda a queda que a gente teve desde o momento que a gente rompeu 110 mil pontos há algumas semanas atrás.
Ô André, aqui o acionista brasileiro, o acionista, tá? Não estou falando por mim, geralmente eles reclamam no seguinte sentido, que não tem ações com o mesmo porte de tecnologia igual nos Estados Unidos, né? É natural, a tecnologia... É verdade, é verdade. Aí, então não tem empresas, né, que tem um porte que sejam tão robustas assim como nos Estados Unidos, e o cara, se ele for colocar numa empresa de tecnologia, ele deposita, ele compra através de uma BDR, né, que é um certificado emitido de uma ação estrangeira, ou ele vai abre uma conta numa uma corretora lá fora e compra a ação que ele acredita. Com essa notícia do Alibaba, a reestruturação do Alibaba, né, possibilitando aí alguns IPOs, o mercado realmente de tecnologia dando de novo aí uma aquecida, já que ele sofreu muito com a guerra entre Rússia e Ucrânia, pode ser um momento ou pode ser apenas uma pena? Na pergunta é o seguinte, né? No seu entendimento, você acha que realmente pode ser uma oportunidade para quem quer pegar essa carona ou só uma euforia? Então, pensando em curto prazo, né, as empresas de tecnologia têm gráficos bem interessantes, né? Mas para operações swing trade, eu realmente observando ciclos de mercado, é muito incomum que um ciclo se repita depois dele ter se encerrado, né? Eu acho que o ciclo de alta das empresas de tecnologia foi longo, mas se encerrou. Para buscar oportunidades de longo prazo, eu pensaria, claro, você não vai deixar de investir nas maiores empresas do mundo, né, que são algumas dessas empresas de tecnologia, porque agora tem uma perspectiva de crescimento menor. Você pode investir nelas. Agora, aquele crescimento que a gente viu nos últimos anos, eu não imagino ver mais nesse setor nos próximos 10, 15 anos. Interessante essa visão, interessante. Ó, você que sintonizou agora, a gente está conversando com o André Moraes. O dólar cai 0,20% e a Bolsa nas máximas do dia, 102.400 pontos, o índice futuro, né? Uma alta de quase 0,5%, 0,49%. Manhã de também, todos os dias aqui participa com a gente o nosso economista, o Alex André. Fala, Alex, bom dia, tudo bem? Não está pronto ainda? Então tá, avisa aí quando tiver que a gente chama, enquanto isso a gente está com o André Moraes aí, passando a perspectiva, a sua visão de mercado. O dólar, a gente estava conversando anteriormente, o André, o Guga e o Boixá, que fazem a primeira parte do programa, a gente está falando do câmbio, né? A gente está falando, pô, olha, o Boixá está falando o seguinte, na minha visão, a Bolsa tem muito mais... então a Bolsa tem muito mais para corrigir do que o dólar. Você compartilha desse pensamento? Sim, eu acho que o nosso mercado, ou boa parte do nosso mercado, está muito amassado, né? E aí não é nem opinião, é só fazer conta, né? A gente tem aí vários setores, mais da metade dos ativos que tem liquidez no mercado, que caíram entre 60% e 70% pelo menos desde julho de 2021, né? O dólar, por mais que tenha tido queda, se a gente for observar o último período, talvez aí os últimos meses, né, ou o ano, né, foi uma queda muito menor. Quando sobe numa velocidade muito menor, a gente pode até dizer que o dólar está em consolidação. Então, eu te digo que existe uma assimetria, eu acho que para cima, eu acho que se desandar de vez a nossa economia, né, eu enxergo aí uma possibilidade de uma alta forte do dólar. Agora, para baixo, né, porque a construção de pilares sólidos de uma economia, ela não acontece da noite para o dia, é tudo muito lento, né? Então, se esse governo resolver construir alguma coisa realmente interessante, isso vai ser feito com o passar do tempo. Então, o dólar iria perdendo valor com o passar do tempo, nada exagerado. Agora, se essa economia que está aí, né, não fizer pilares fortes, né, e a coisa desandar, a alta eu acho que ela aconteceria de forma muito mais rápida. Até. Agora, eu que gosto de gráfico, a gente olha para o gráfico e eu não enxergo neste momento mercado em alta, eu até enxergo o dólar num ponto de suporte. Para mim, por exemplo, essa região que ele está perto aí de 5.139 é uma excelente região de suporte, tá? Mas ele está caindo numa região de suporte, eu não estou vendo ele ganhar força para cima e neste momento nem força para baixo. Eu acho que é um mercado que por enquanto continua em consolidação. Divergindo do Guga, que falou que está esperando um grande movimento, né? Eu acho que se vier, ok,
tá? Mas eu não vejo exatamente esse movimento acontecendo nesse momento. Beleza, aqui ó, virou show da Xuxa, ó. Manda um beijão para minha equipe do financeiro da Marve, a indústria de casquinha de sorvete mais refrescante do Brasil, Amanda Coracini. Eu mandei porque ela participa todo dia, interage com a gente no chat aqui. Manda sorvete para nós aí que vai fazer calor ainda, viu? São Paulo só fez friozinho 2 dias ontem, mas hoje já tá esquentando. Amanda, manda sorvete para nós aí, não só casquinha não, viu? Bom, tá pronto aqui agora o Alex André. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia, André. É um prazer falar com vocês. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente. Ô, Alex, você está acompanhando o nosso bate-papo. A gente está falando muito de movimento de bolsa e eu acho que o mercado ontem, hoje, está bem entusiasmado. Eu acho que são 2 motivos, né? Lá fora engatou uma alta, está um pouquinho mais consistente e a gente vê o arcabouço fiscal aqui no Brasil também, podendo ser comunicado ao mercado até sexta-feira. Nada atrapalha o caminho da bolsa hoje, é isso? Será, né? Eu acho que tudo isso também colabora. O petróleo subindo, né? Hoje eu estava vendo, 3º dia seguido também ajuda, né? O Brasil, grande dependente de commodities. Como você falou, acho que o arcabouço é o que dita mesmo, né? De fato, né? Então acho que saindo essa semana, apesar de não ter nenhuma cor desse arcabouço, qualquer leitura de responsabilidade fiscal, né? O mercado reage muito bem. E olhando assim, inclusive eu olho mais para as ações, né? Que inclusive vem divulgando resultados. Eu acho que nessa temporada de resultado que vem acabando ao longo dessa semana ainda, a gente tem resultados ainda que vão ser divulgados hoje, mas a gente está na última semana. Eu acho que a principal leitura, a gente não teve nenhuma grande surpresa negativa. Eu digo assim, as empresas que soltaram resultados negativos, a gente já meio que esperava em termos de consenso de mercado. A gente não viu uma grande surpresa nessa temporada de resultados, algo muito fora das expectativas, tanto para cima quanto para baixo. Foi bem previsível. Acho que 2023, na média, aí, as empresas olhando aí, claro que tem alguns setores que podem continuar sendo um pouco mais penalizados, mas olhando na média, acho que primeiro trimestre, segundo trimestre já começa a trazer uma melhora, principalmente operacional. Na financeira é muito difícil em relação a juros, né, na linha final, mas o operacional parece que vai começar a melhorar. Isso também pode, talvez, impulsionar a bolsa ali quando a gente olha numa visão mais de bottom-up, né? Perguntar para o André Moraes e depois eu queria que você, Alex, também complementasse essa pergunta. A gente estava com a bolsa a 117, 120 mil pontos e a Petro estava na casa dos 26,50. Acabou o mundo ressurgiu e caiu de novo, o mundo ressurgiu, Petro continua no mesmo patamar e a nossa bolsa está a 102 mil pontos. Ou seja, a importância, né, de você alocar o dinheiro em alguns setores para quem vai para a renda variável. Algum setor nesse momento, André, que você olha com um pouquinho mais de carinho? Eu continuo gostando do setor de petróleo, mas ex-Petro. Então a gente tem as juniors aí, né, principalmente PetroRio, que é a nossa, né, preferência lá na Sarinvest, que a gente olha bastante. 3R e PetroRio, né, acho que são 2 companhias que se posso olhar ali com mais carinho em relação a esse setor de petróleo. Mas tem muitas companhias que apanharam muito, né? Acho que olhando, por exemplo, o setor de tecnologia, né? Acho que não é o melhor momento agora no curto prazo para quem está olhando para trade, né? Mas tem muitas companhias, por exemplo, até a própria CSU, uma companhia caixa líquido, 2 vezes e meia EBITDA, né? Que gera caixa, de um yield aí em torno de 9%, 10%, dando um exemplo aqui. Então são companhias que, independentemente do cenário, né, claro que dificulta, né, os juros mais altos e também o mercado começa a colocar na caixinha de tech, mas a gente começa a ver assimetrias, né, muito maiores e margens de segurança cada vez mais atrativos. Nessas empresas tem outras também, mas estou dando algumas aqui que a gente tem indicação, tem relatório lá na Sarinvest, tem recomendação e a gente fica mais confortável nesse cenário de juros mais altos. E você, André Moraes, você tem algum setor aí que você está olhando nesse momento? Ou é que você opera bastante mercado futuro, né? Você é futuro na veia, né? Não, eu gosto muito do mercado de ações também. Te digo que uma das coisas que me dá mais prazer é uma carteira de swing trade que a gente tem já há 3 anos e meio, que a minha maior dedicação é nessa carteira, que acabou tendo um resultado bem interessante nos últimos 3 anos e meio. Eu vou te dizer que agora a minha máxima atenção é exatamente para setores que sofreram muito com essa alta de juros. Eu entendo que é o seguinte, paciência é uma virtude para quem gosta de curto prazo. Eu entendo que não está na hora ainda de apostar nesses setores, mas acho que a hora está chegando. Varejo, construção civil, empresas de tecnologia, bancos médios e pequenos, todos esses aí que sofreram muito durante a crise, a hora que vier, não uma queda de juros, na hora que vier uma sinalização do Banco Central, e eu realmente estou apostando nisso, numa sinalização do Banco Central de que, agora as coisas estão se acalmando, né? Não precisa nem abrir porta para queda de juros, só precisa mudar o discurso. Eu acho que essas empresas têm condição aí de fazer uma bela perna de alta
E sim, eu prefiro neste momento o mercado em alta do que em queda, porque enxergo aí uma assimetria que privilegia muito mais aí o mercado em alta do que o mercado em queda. Acho que o mercado em queda vai cair em conta-gota, o mercado em alta não. A hora que a gente tiver mais clareza, principalmente em relação a quando que esse juro vai começar a cair, pode ser que não venha, mas se vier, eu acho que essas empresas vão performar muito bem, é esse movimento que eu quero pegar. Valeu, obrigado pela informação, André Moraes. O Peter Santana, bom dia, Peter, tudo bem? Prazer aí te receber mais uma vez com a gente no nosso chat. O Alex, o fato do Bitcoin aí, vamos mudar um pouquinho só o assunto rapidinho para a gente para a reta final, falar de tudo que é tipo de investimento aqui, a gente tem que falar, tudo que pisca, a gente tem que passar informação. Então, 28.319 mil dólares o Bitcoin. O fato de uma possibilidade de os juros estarem chegando ao fim, não quer dizer que vai cortar juros, né? Mundial, né? Já está meio que no hype. Isso tem alguma coisa a ver com o Bitcoin subindo? O pessoal já começa a alocar o dinheiro já saindo da renda variável, da renda fixa e indo para ativos mais de risco? Como você enxerga esse movimento? Eu vejo a alocação em Bitcoin como uma propensão a risco, né, global. Então, o mundo que está querendo tomar mais risco, né, diferentemente do que a gente tem visto, né, não só aquela questão do Credit Suisse, né, de outros bancos, mas desde a pandemia a gente tem passado por diversos fatores, né, e agora o mundo já começa a ter uma leitura mais clara, né, principalmente aqui no Brasil a gente tem questão de arcabouço, lá fora a gente sabe que o Fed Fund Rates, né, o juros nos Estados Unidos pode subir ainda mais, mas a gente tem aquele teto, né, aquele cap que é aquilo que pode chegar, talvez não suba mais do que isso, então o mercado já tenta ancorar essa expectativa, né, e o mundo já começa a tomar mais risco, né, e o primeiro diagnóstico, na minha opinião, é o Bitcoin. Então, o Bitcoin que ele tinha uma grande correlação com a Nasdaq, né, isso já começa a trazer, né, então se a gente vê muito essa correlação nos últimos 2 anos, até o Bitcoin já ele, pela sua concepção, né, é para ser um ativo descorrelacionado, mas a gente vê uma correlação muito grande com a própria Nasdaq, que são, né, a Bolsa Tecnologia, onde realmente tem um beta maior, né, ou seja, suas ações em comparação ao próprio Dow Jones e outras empresas nos Estados Unidos. Então, a gente vê realmente investidores tomando mais risco, tanto para esses setores e também no próprio Bitcoin, né? Então, acho que isso seria a primeira leitura, né, que o mundo quer tomar mais risco e, consequentemente, a gente vê aí essa leitura, né, como você falou, em relação a juros, que fica cada vez mais claro. Mas falando sobre a trajetória do Bitcoin, né, acho que eu também fico, não receoso, mas eu fico um pouco cauteloso, né, também, acho que seria também essa palavra, que é o seguinte, né, o Bitcoin começa a subir, né, 20%, 30%, 40%, e já começa a ir nas capas de jornais, já começa todo mundo a comentar, né, de novo aquela questão, oportunidade do ano, né, tem que ter Bitcoin, né, ninguém falava de Bitcoin e começa todo mundo a falar novamente, né, então acho que até eu queria trazer isso pro André, porque nesse momento, né, inclusive como a Bolsa, né, André, quando a gente começa a ver ali a Bolsa no 120, 130, os jornais já começam a falar, a gente tem que ficar um pouco mais cauteloso, né, acho que é o contrário, né. Na verdade, geralmente é que está chegando a hora de vender, né? Eu falo sempre que quando meus amigos começam a me ligar e perguntar o que você acha disso aqui, daquilo lá, é o melhor sinal que a gente tem para zerar aquilo que a gente está fazendo, porque quando chega nas capas dos jornais, geralmente o movimento já aconteceu, né? É engraçado, né? Que o mercado trabalha olhando lá para frente, né? E na maioria das vezes, quando cai na graça de todo mundo determinado investimento, vem depois o movimento, ou seja, vem de forma atrasada, né? Então, essa galera que chega depois olha lá para trás enquanto o mercado está olhando lá para frente. Isso é um excelente sinal para a gente cair fora de operação, né? Por isso que eu falo sempre que os que estão aqui no momento difícil de mercado vão ser os que vão colher o fruto, porque o cara fala, vou ficar de fora e vou voltar quando tiver bom. Ou seja, quando sair na capa dos jornais que tá bom, ele vai chegar com bolsa, sei lá, 150, 200 mil pontos e vai ser maravilhoso, porque esse cara que vai ser a contraparte do investimento que a gente fez agora e que vai estar saindo quando ele chegar, né? Ô André, você sabe que quando alguém fala de uma empresa para mim, de um balanço, eu fico, fala só coisas boas, eu olho e falo, mas essa empresa é tão boa que dá vontade de vender, né? Porque não tem uma notícia boa para sair dela, então é o limite do limite, o limite da perfeição, então vamos vender porque... Se eu soubesse disso de Magalu, né? A porta da saída é muito mais estreita que a da entrada, né? A porta da entrada é gigante. A da saída exatamente. É um funilzinho que dá até medo, Pois é, mas é uma coisa que todo mundo precisava entender, essa coisa de expectativa e realidade, né? Porque quando você tem uma expectativa muito alta,
por exemplo, num balanço. Vem um balanço muito bom, às vezes se espera lucro de determinada empresa, ela tem um lucro exorbitante, mas eventualmente esse lucro vem abaixo da expectativa, aí o cara vê o ativo cair no dia seguinte, ou o contrário também é verdadeiro, a empresa tem um prejuízo, mas ele é menor do que se esperava, né? E aí o ativo sobe no dia, todo mundo não entende como é que isso acontece, né? Simplesmente porque essa coisa de qual é a expectativa e qual é a realidade é o que no curto prazo é medido, né? Então, por exemplo, em relação à taxa de juros semana passada, todo mundo precificava o caos. O que veio? Algo muito parecido com o caos, mas não veio pior, né? Não veio pior do que eu esperava, veio um discurso duro, veio tudo sem abrir porta para baixar a taxa de juros, veio novamente crítica ao governo federal, que era exatamente o que todo mundo esperava. A bolsa caiu num dia, subiu no outro, está lá no mesmo ponto. Quando você precifica o caos, que é o que eu acho que aconteceu depois das eleições aqui no Brasil, qualquer coisa que venha melhor, ou pelo menos um pouco melhor do que o caos, pode trazer aí um movimento forte de mercado, e eu espero estar sentado aqui nessa cadeira para poder surfar esse movimento aí nos próximos momentos. A gente está falando na bolsa aí, né, que saiu de 120, 117, foi 115, 11, 10, 8, aí 102, chegou a bater até na semana passada os 97 mil pontos ali, e ninguém fez festa na volta dos 100 mil pontos, né, o Alex? Ninguém colocou o coletinho abaixo do 100K, né? Já tinha gente falando de 80, falei... Aliás, posso falar uma curiosidade? A gente... Deve. Isso aqui o Vlad, que é analista técnico também, CNPI, que colocou. A gente, depois que atingiu os 100 mil pontos, a gente caiu abaixo desses 100 mil pontos 5 vezes. Essa é a 6ª vez. Em todas as outras vezes, um mês depois, a gente estava acima de 100 mil pontos e 90 dias depois, em média, a gente estava 10% acima desses 100 mil pontos. Só para utilizar o passado aí para a gente tentar enxergar alguma coisa para o futuro. Boa informação, boa informação. Ô André, última pergunta para você aqui, o André Moraes, a participação. Queria que você falasse um pouquinho da sua carteira aí, já que você colocou, né? Já que você está participando com a gente aqui todos os dias. Interessante também a gente dar espaço, né, para você falar do trabalho. Então, essa carteira que você falou que está 3 anos e meio já fazendo essa gestão, né? Exato, cara, eu já tive experiência na época que a RIC foi criada, né, lá em 2012, uma corretora que hoje é uma corretora muito grande, mas bem no começo a gente teve um fundo chamado RIC Trade Fin, né, e eu gostei muito de fazer parte, eu era analista, né, tinha um gestor, mas a gente tomava as decisões, passava para o gestor e foi uma coisa muito interessante que eu gostaria de repetir, não tendo que controlar aquela coisa administrativa do fundo. Então eu resolvi fazer uma carteira que ela hoje ela tem cerca de 2.500 assinantes, as pessoas recebem no celular as indicações de compra e venda, é claro, com porcentagem de capital a ser alocado, tem uma carteira sugerida inicial e a gente vai aí ao longo do tempo ganhando ou perdendo conforme vamos acertando ou errando as operações, né? É uma carteira que tem um objetivo muito claro, que é vencer o Ibovespa, ou seja, para você pagar para ter indicações, você precisa vencer pelo menos o benchmark, né? E nisso a gente está conseguindo muito bem. E por termos a oportunidade de ficar de fora ou até mesmo vendido em momentos que a gente não entende que o mercado tem tendência de alta, a gente tem um drawdown também muito baixo, né, que é aquela variação em relação, por exemplo, ao último topo, né? Então o mercado saiu de 130 para 100 mil pontos, a gente saiu de um ganho acumulado no período de 42% para 38%, né? Então, algo que me deixa muito feliz e que eu me dedico bastante, todo mundo pode conferir essas e outras coisas lá no nosso site, que é o tradealvivo.com.br. André, eu lembro de você, acho que você trabalhou na Clear, né? Lembra do Zé Luiz, do Solinar, do Daniel e do Maurão, né? Meus amigos de pregão. Sim, Maurão. É dessa época, né? Maurão. Ah, que legal, que legal. Cara, tem várias histórias com o Zé e com o Maurão aí que um dia a gente pode falar por aqui. Essa galera é muito gente boa. O Zé e o Maurão estão gastando dinheiro na Europa, o Solinar botou um buffet infantil e o Daniel está operando até hoje. E eu não estudei, tem que trabalhar. Você viu como são as coisas aí, ó? Devia ter estudado, né? Feito igual o Alex. Com certeza. Só exemplo, não. Só para finalizar com o Alex aqui também, Alex, hoje o dia aí positivo, o investidor aí deve manter cautela com o arcabouço fiscal. Será que sai alguma coisa hoje ou não? Sexta-feira mesmo é talvez o possível dia, o dia D. Não tem como saber, mas hoje pode ser uma grande leitura, né? Durante o pregão aí, vamos ver qual que são as falas do
né, do Haddad, enfim, ou de outros ministros, enfim, Lula, que também pode comentar. Acho que a expectativa fica muito para hoje, né, porque essa reunião conclusiva do arcabouço fiscal e como deve ser a cor desse arcabouço aí, o mercado está ditando muito bem, né, como você disse muito bem, saímos ali abaixo de 100 mil pontos, já estamos acima de 101, né, e o que puxa a Bolsa hoje é justamente isso, né, a gente vê aí dados de estrangeiros saindo da Bolsa, né, o local comprando pouca Bolsa, né, volume muito baixo, e isso que sustenta, né, o último respiro aí de positivo da nossa Bolsa aqui no Brasil, né. Ô André Moraes, agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigado, viu? Bom dia, bom pregão para você. Alex, bom dia, bom Valeu, pregão, obrigado. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado, Marco. Valeu, tivemos aqui conversando com Alex André, economista aqui, analista de investimentos, e o André Moraes aqui, todo dia. O Alex está com a gente, o André Moraes de quarta-feira participando. Você sintonizou agora, acabou de chegar aqui no canal da BMC. O que está acontecendo com o mercado? O que está acontecendo, né? Olha, notícia positiva, as bolsas lá fora sobem. O índice estava melhor, hein? O índice estava subindo 0,50, agora sobe 0,29, mas sobe. O dólar, uma quedinha um pouquinho maior, estava com 0,25% de queda, agora 0,16, né? A gente tem um dia com uma agenda, com indicadores aí, vamos lá, que o indicador é interessante, é alguma coisa que sai, né? A gente tem vendas pendentes de moradias às 11 horas nos Estados Unidos, o indicador é o número que vai sair para você aqui em tempo real. O estoque de petróleo bruto, que sai às 11h30 também, nos Estados Unidos, horário de Brasília aqui 11h30 da manhã, ambos os números são da economia americana, e a gente tem o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, indicador da economia brasileira, que sai às 14 horas. Mas o CAGED, o número brasileiro, geralmente, sempre dá uma enroscada, né? Sempre dá aquela travada, não é pontual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no nosso chat aqui. Hoje o chat estava tenso, hein? Ó, quem chegou dando o último bom dia, o Ed dos Santos aqui, dando bom dia a todos. Pessoal aí, estava tenso aí, como sempre, o mercado, né? Com o chat. Alguns mais exaltados, mas o importante é isso aí. A Bolsa em alta, lá fora sobe tudo, aqui também engatando um otimismo, à espera do arcabouço. Essa vai ser a jornada do nosso dia. Agradecer demais aí a sua participação mais uma vez com a gente. Vocês vão continuar aqui na programação com a Paula Moraes, o Felipe Nascimento com o BMC News. Não saia daqui. Eu desejo a todos um ótimo pregão, um bom dia e amanhã a gente volta. Valeu!